Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, amigos queridos. Mais uma vez venho aqui trazer uma palavra para o nosso coração. Hoje vai ser um tema diferente. Querer saber aonde fica o espírito das pessoas, se fica na terra após a morte. Vamos saber. Não. A Bíblia diz que o corpo material volta ao pó, mas o espírito da pessoa volta para Deus. Ao contrário do que muitos acreditam, os espíritos dos mortos não ficam perambulando pela terra. O espírito aguarda pelo juízo final, no final dos tempos. O ser humano foi feito de pó da terra. A palavra de Deus que nos diz que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Parece ser algo instantâneo. Isso significa também que provavelmente ninguém consegue assistir o seu próprio velório, como todos pensam que a hora que a alma sai do corpo, a alma vê as pessoas ao redor do seu caixão chorando. Isso é mentira. A alma da pessoa que morre continua existindo em uma nova realidade. Um dos ladrões, crucificado ao lado de Jesus, recebeu a confirmação do Senhor que estaria com ele no paraíso depois de sua morte. O apóstolo Paulo também tinha expectativa de estar com o Senhor logo após a sua morte. As pessoas que morrem estão aguardando o dia do juízo final. O livro de Apocalipse nos apresenta a realidade dos cristãos martirizados devido aos testemunhos que deram sobre Jesus, que estava aguardando o dia do juízo final. As pessoas que morrem lembram dos seus familiares? A Bíblia não fala sobre isso com clareza, mas deixa algumas dicas. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus diz que o Senhor rico, que morreu e que estava no inferno, pede para Abraão mandar Lázaro de volta para advertir seus familiares. A ideia dele era que seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Isso mostra que esse homem, mesmo depois da morte, lembrava dos seus familiares e estava preocupado com os destinos eternos deles. Quem morre consegue nos ver. A Bíblia não nos dá essa resposta definitivamente sobre essa questão. Algumas passagens aparecem dar essa indicação, mas não existe um ensinamento claro sobre isso. Porém, fala sobre uma nuvem de testemunhas que olha para quem ainda está correndo a corrida, mas o contexto não permite afirmar com certeza que são os que já morreram e estão na presença de Deus. A história de Lázaro e o rico, contada por Jesus, o rico parece ter alguma noção do que está acontecendo com os vivos e seus familiares. Uma coisa sabemos: os que estão na presença de Deus não experimentam dor ou sofrimento. Por isso, se não conseguem ver, veem através dos olhos aperfeiçoados para onde vamos quando morremos. Confio na perfeita vontade e vitória de Deus. Jesus disse para os seus discípulos que existem dois caminhos: o caminho que conduz para a vida e o caminho que conduz para a perdição. Jesus também disse que ele é esse único caminho que nos leva para Deus. A palavra de Deus nos diz que devemos fazer para andar no seu caminho: crer em Jesus e confessar que ele é o Salvador e o nosso Senhor. A pessoa que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, após a morte estará com ele. Quando Jesus falou desse lugar para o ladrão na cruz, ele chamou esse lugar de paraíso. Na parábola de Rico e Lázaro, Jesus chama esse lugar de paraíso junto de Abraão, ou seio de Abraão, no entanto, genericamente está no lugar é descrito como céu. O propósito da palavra de Deus não é definir o nome desse lugar,
mas enfatizar que quem morre em Cristo estará com o Senhor. A pergunta não é onde, mas com quem estaremos depois da morte. Do outro lado, a pessoa que morre sem crer em Jesus será separada definitivamente do Senhor. Quem morre nessa condição vai para um lugar descrito como inferno, ou conforme algumas traduções bíblicas, o inferno é o lugar onde as pessoas estão separadas de Deus, morte espiritual. Seja com o Senhor ou separado de Deus, o inferno, as pessoas que morrem estão aguardando o dia do juízo final de Deus. As pessoas que morreram devido à sua fé clamam diante de Deus e perguntam: até quando Deus esperará para vingá-las? Essas pessoas tinham consciências que haviam morrido e que tinham pleno conhecimento sobre o que causou a morte delas. Eles sabiam que foram assassinados devido à sua fé em Jesus. Isso nos leva a crer que as pessoas não morreram. Têm lembranças nítidas de suas vidas nesse mundo e das pessoas com quem se relacionaram. Você se pergunta, por que morremos? A Bíblia nos ensina que a morte é a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o ser humano pecou, a morte passou a fazer parte da vida. No jardim do Éden, Deus advertiu Adão e Eva que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. Depois que comeram o fruto proibido, Adão e Eva não morreram fisicamente, da forma instantânea. No entanto, eles foram expulsos do jardim do Éden e separados espiritualmente da presença de Deus. Com o passar do tempo, a separação de Deus, morte espiritual, trouxe muita consequência. A morte física, separação do corpo e da alma. A morte física é a separação do corpo e da alma. Quando alguém morre, a sua alma é separada do seu corpo. Você pergunta, a morte deixa de existir? A palavra de Deus nos diz que a morte deixará de existir no futuro. A morte e o inferno, lugar dos mortos, serão lançados no lago de fogo. A morte será banida da existência humana. A nova vida com os que creem em Jesus será salva, não haverá mais tristeza, nem luta, nem dor. Para vivermos uma nova vida, precisamos crer em Cristo como nosso único Salvador e Senhor. Entregue hoje mesmo sua vida a Cristo. Ele venceu a morte. Ele tem o poder para te salvar. Posso te afirmar, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morrerá, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisso? Sim. Cremos e aceitamos Jesus como nosso único Salvador. O tempo está se esgotando. Devemos correr atrás da salvação. Viver em constante oração. Amar o nosso próximo. Estender a mão a quem precisa. Perdoar aquele que nos fizeram mal. Imagine você pedindo perdão a Deus se você não perdoa o seu irmão. A lei fala que você deve perdoar para ser perdoado. Você só terá o perdão de Deus e só terá aquilo que você plantar. Por isso plante só as coisas boas. O Senhor lhe recompensará. Ame e serás amado. Doe e receba em dobro. Perdoa e terás o perdão. Console aquele que sofre. Conquista a tua entrada no céu e viverás ao lado de Deus. O Senhor está de braços abertos para recebê-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos em Cristo, quero agradecer a todos vocês pela fidelidade que têm comigo, assim como sou fiel com todos vocês. Acreditem, eu assisto a vida de vocês por completo, eu não pulo anúncio. E quando o vídeo é muito longo, mesmo assim, eu passo para outro, mas continuo ouvindo até o vídeo acabar.
Gente, temos que nos unir, sermos sinceros um com o outro. Nós que estamos na palavra de Deus não podemos ser mentirosos. Então eu quero dizer que eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, mas que abençoe grandemente, poderosamente e ricamente, porque todos nós estamos de mão dada a esperar a vinda do Senhor. Eu gosto de todos vocês, me sinto bem com vocês. Muito obrigado por tudo mesmo, e por assistir meus vídeos. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe hoje e para todo sempre. Amém.